Olá, olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite para quem está chegando por aí. Boa noite, Fábia. Boa noite, Kátia. Boa noite, Bruno. Como é que vocês estão? Tão animados quanto eu para essa palestra de hoje? Então, quem estiver chegando aí, pode dando boa noite, pode falando de onde está falando. Se vocês estão chegando aí, já estão me acompanhando, ou se estão chegando agora, me conhecendo pela primeira vez por conta aí da jornada. Como é que tá essa relação aí com o adolescente de vocês? Porque hoje estamos aqui para falar sobre algumas coisas. Essa relação realmente que a gente tem com o adolescente, com essa relação que a gente cria com os nossos filhos, e como isso pode ser diferente, na verdade. Boa noite, Sérgio. Há quanto tempo, Sérgio? Tudo bom? Sérgio estava apresentando a palestra anterior, falou maravilhosamente sobre inteligência emocional. E aí estamos aqui de novo. Seja bem-vindo. E assim, como a gente pode fazer de uma forma diferente esse relacionamento que a gente tem com os nossos filhos, né? Como é que isso pode ser diferente? Então, só para a gente lembrar, estamos fazendo parte da jornada do conhecimento. Eu fui da jornada do conhecimento profissional e pessoal. Então, temos palestras sobre essa questão mais pessoal, mais profissional. Só que em algum momento, quando a gente fala de autoconhecimento, isso meio que se mistura. Então, por mais que a gente esteja falando de uma coisa pessoal, coisas que a gente vai falando, a modificação do pessoal modifica isso, né? A relação do pessoal vai modificar também a relação profissional, né? Então, como é que a gente vai encarar, então, a respeito desse autoconhecimento familiar, essa relação com o adolescente? Vamos começar aqui, então, com a nossa agenda. Primeiro eu vou explicar para vocês por quê. Por que nós vamos falar sobre isso? Por que vamos chegar nesse ponto? Vamos falar sobre alguns números que eu tenho para trazer para vocês, sobre valores pessoais e valores familiares. Vamos falar sobre competências socioemocionais, comunicação não violenta, faremos umas reflexões familiares e depois sobre oportunidades. Bom, primeiro, eu quero me apresentar, falar um pouquinho só sobre mim. Eu sou mãe do Danilo, eu sou professora de inglês da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e eu tenho uma especialização, tenho uma especialização em neurociência pedagógica. E por que eu fui procurar essa especialização em neurociência pedagógica? Eu tive alguns problemas com os alunos, eu trabalho com adolescentes. E aí eu me sentia um pouco perdida em sala de aula, eu não me sentia ouvida, eu não achava que estava contribuindo para os meus alunos, parecia aquela coisa, eu finjo que estou ensinando e eles fingem que estão aprendendo, e resolvi, então, procurar essa especialização, que me abriu muito o olhar, sabe, me abriu a mente, e aquela coisa, quando a mente se expande, ela não volta para o mesmo tamanho, ela não volta para o tamanho original. Então, assim, a partir daí eu continuei estudando, eu me formei em Teen Coach, ou seja, um coach voltado para adolescentes. Então, eu trabalho com adolescentes e com famílias, com as famílias deles, né? E eu busco ajudar a melhorar a conexão, melhorar esse relacionamento entre pais, mães, adolescentes, cuidadores dos adolescentes, essa parte realmente familiar. Trabalho também com os professores, porque a gente acaba se sentindo meio perdida. A gente não aprende na faculdade como é que a gente faz isso. E também sou analista comportamental, tanto de adolescentes quanto de adultos. Então, eu fiz essa para expandir um pouco e entender melhor tanto os adolescentes quanto os pais. Então, a partir daí, eu montei o projeto Wings. Então, tá aqui
O link, na verdade, as redes sociais, elas estão como projeto.ins, então, tanto no Instagram quanto no Facebook, e ele busca realmente levar esse entendimento entre adolescentes e famílias. Eu acho que a minha missão é mostrar para todo mundo que a adolescência é uma fase a ser aproveitada. Então, quem for conhecer um pouco mais do meu trabalho vai escutar falar muito isso, porque muita gente diz que a adolescência é uma fase a ser superada. Ai, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Pelo amor de Deus, não aguento mais. E, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que aproveitar, porque a adolescência é o elo entre a infância e a fase adulta. Então, é onde os adultos estão se formando. Os adultos não se formam enquanto eles são crianças. Então, assim, na verdade, toda uma formação, mas onde ele se especializa naquilo é durante a adolescência. Então, vamos continuando aqui. Por que o autoconhecimento pode ajudar na relação com o adolescente? Quando a gente pensa nos adolescentes, boa noite para quem está chegando aí. Quando a gente pensa nos adolescentes, a gente acha que... Vou voltar um pouquinho. Quando a gente pega na infância, nossos filhos, eles são aquelas coisinhas bonitinhas, eles fazem o que a gente faz, e a gente fala assim, ai, puxou a mamãe, ai, puxou o papai. Né? Aí, por exemplo, eu falo pro meu filho, ah, que coisa linda, puxou a mamãe. Aí, quando ele faz coisa errada, eu falo, puxou o papai. Tem vezes que eu falo que puxou a mim também, mas é brincadeira. Mas a gente tem essa coisa. Quando chega na adolescência, a gente fala assim, mas isso aí é da sua família. A gente joga pro outro, né? E aí passa aquela coisa assim, ai meu Deus, mas isso aí não foi eu que criei meu filho desse jeito, não. Cadê meu filho? Meu filho foi abduzido, aconteceu alguma coisa, porque esse não foi o filho que eu criei. E a gente precisa entender que nós colocamos o filho no mundo, nós passamos valores, conversamos com esses filhos, nós explicamos como é que o mundo funciona e ele descobre por si próprio como o mundo funciona. E os nossos filhos não são cópias nossas. Quando eles são crianças, o cérebrozinho deles está só absorvendo, é uma esponjinha e ele vai absorvendo tudo o que está acontecendo. Ele não tem filtro. Então, o que vai acontecer? Ele reproduz aquilo. Deixa eu perguntar, vocês, quem aí tem filho da adolescência que tá entendendo, que fala assim, realmente meu filho não era assim quando ele era criança? Se vocês tiverem essa percepção, coloca aqui para mim no chat para eu ir entendendo se vocês estão acompanhando aí o que eu estou falando. E aí, o que acontece? Então, a criança absorveu tudo sem filtro e começa a repetir. O que viu na escola, o que viu em casa, o que viu na rua, o que viu com o amiguinho, enfim, ele vai repetindo. A partir da adolescência, ele começa a testar o que faz parte dele do que faz parte do outro. O que é uma ideia dele, o que é um jeito dele ser e o que é do outro. Então, existe realmente esse afastamento entre pais e filhos durante a adolescência. Mas esse afastamento não quer dizer que você tenha que transformar ele num abismo. É natural, mas a gente não precisa cavar um abismo. Bom, então, esses fatos que você tem que manter na sua cabeça. O seu adolescente é uma pessoa diferente de você. Elisângela, seu filho tem 13 anos, mas ele já está nessa fase? Você já consegue perceber algumas mudanças? Depois me conta aí se você consegue perceber se já tem alguma coisa, porque a adolescência, ela não é uma fase fechada, tá? Não é que começa com 12, 13 e termina com 18, 19. Não é bem assim. A adolescência ela faz parte de todo um processo biológico, psicológico, social, tá? Então, dependendo de como essa criança barra adolescente, se pré-adolescente, ele vive socialmente, isso também influencia a entrada na adolescência e a saída na adolescência. Então, você já consegue perceber um pouco essa diferença, e essa diferença provavelmente vai aumentar daí para frente, até ele entender ali o lugar dele. Então, tudo, na verdade, faz parte do autoconhecimento. Então, você se autoconhecer, você conhecer quem é você, ajuda também a conhecer o seu filho, saber quem ele é.
O autoconhecimento do adolescente é muito importante. E é por isso que acontece esse afastamento. Ele está se autoconhecendo. E aí entra aquele embate, mas ele não é do jeito que eu queria que ele fosse. Então, vamos chegar lá. Continuando aqui, vou parar o meu. Agora, alguns números, então, que eu trouxe para vocês. Essas pesquisas, elas foram feitas por mim, tá? Então, foram pesquisas que eu passei pelo projeto WINS, tá? Então, vários pais, mães de adolescentes responderam, de faixa etária aí, bem extensa, tá? Então, essa primeira pergunta é: como você considera o relacionamento com o seu adolescente? Então, aqui seria o ruim e aqui o ótimo. Então, você percebe que que a maior parte está no bom, né? Mas a gente tem aqui 15% das pessoas que está quase no ruim, está quase no péssimo. E só 5% das pessoas têm um ótimo relacionamento com esse adolescente. E aí? Por quê? Como é que chega nisso? Primeiro, foi isso que eu já comecei a falar com vocês, essa idealização do filho, tá? Então, isso é bem importante a gente manter em mente. E esse outro número, né? Essa outra pesquisa, parte da pesquisa que eu quero trazer para vocês é: o que você gostaria de melhorar na sua relação com o seu adolescente? Aqui, na verdade, as pessoas podiam marcar quantas elas quisessem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a maior parte está aqui, na comunicação. Por quê? Aonde que a gente está errando nessa comunicação com esse adolescente? Aqui está o uso da tecnologia e a questão de aceitação, de eles não se aceitarem, deles não se conhecerem, tá? Porque não sei por que não apareceu aqui, mas é bem nessa questão de eles não se entenderem, não se conhecerem, tá? Então tá empatado aqui com o uso de tecnologia. E esse uso da tecnologia, ele também vai se equiparar aí nessa questão do autoconhecimento. E também, eu vou até abrir um parênteses aqui para essa questão da tecnologia. Aqui eu vou falar tanto para o adolescente quanto para os pais. Muitos pais reclamam do uso da tecnologia, mas quando chegam em casa tá ali, no celular. Nós usamos coisas para não pensar no que nos irrita. Então, o que vai acontecer? Nós usamos de artifícios para nos afastar daquilo que não está muito bom. Quando a gente não sabe lidar com aquilo, isso é importante. Quando a gente não sabe lidar com o que está acontecendo, nós usamos artifícios para nos afastar, tá? Então, a tecnologia pode ser uma das causas tanto para pais quanto para adolescentes. Então, chegar, se jogar no sofá e ver Netflix, ou, enfim, ou sei lá, nós podemos usar artifícios para falar assim: olha, isso aqui eu não estou conseguindo lidar com isso. Então, deixa eu me afastar um pouco. E ao invés de se afastar fisicamente, você se afasta com a tecnologia. Então, isso é bem importante de abrir esse parênteses aqui, essa questão do uso da tecnologia. Então, a partir do momento em que o seu filho começa a entender, começa a ter um apoio para se entender, começa mesmo apoio, né? Esse suporte, ele vai parar de usar tanta tecnologia. Quando nós olhamos para dentro, a gente para de olhar para fora, para outras coisas que tiram a gente dali. Só que o cérebro do adolescente ainda não está pronto para isso. Então, ele não sabe lidar ainda com o olhar para dentro. E entender o que está incomodando tanto ele, tá? E aí tem algumas perguntas aqui, que é essa questão de quais opções você acha que seu adolescente pode não se sentir confortável. E aí eu volto aqui, ó, acha que ninguém entende ele, conhecer ele mesmo.
E aqui tem a questão de lidar com as mudanças físicas também, que eu acho que faz parte do conhecer ele mesmo. Por quê? Tem toda uma mídia que fica dizendo para os nossos filhos assim: ah, mas você tem que ser desse jeito. Porque você tem que ser magro, você tem que ser aceito, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Tudo isso é a mídia que vai jogando. E aí, se o seu adolescente sai um pouquinho daquela curva, né? Sai um pouquinho assim, ele já não vai se sentir aceito. Ele já vai ter aquele problema de aceitar essas mudanças físicas. Então, é muito importante entender que tudo isso faz parte desse processo, tá? Vamos lá, continuando aqui. Vamos falar agora sobre valores. Quando nós temos filhos, e a gente começa lá pequenininho, nós vamos passando valores para essa criança, que depois vai se transformar num pré-adolescente, que vai se transformar no adolescente. E aí, em algum momento, você, mãe, pai, já parou para pensar quais são os seus valores? Vou chegar muito perto, senão vocês não me veem direito. Vocês já pararam para pensar quais são os valores que vocês têm dentro de vocês? Porque assim, a gente tem. Deixa eu explicar. Nós temos valores que são muito importantes, que são, assim, eu não tenho como abrir mão. Eu quero que vocês coloquem aqui, Simone me colocou aqui a questão da educação, começando exemplo familiar, e me veio isso. Coloca aqui para mim, por favor, no chat. Quais são os valores que vocês têm que vocês não querem abrir mão? Vocês falam assim, isso aqui é importantíssimo para mim e para minha família. E tem uma outra coisa. Às vezes, os nossos valores pessoais, eles diferem um pouco dos valores familiares. Por quê? Nós somos uma pessoa, a família é um núcleo. Então, às vezes, a gente abre mão dos nossos valores para nos encaixarmos naquela família. Isso também pode causar dores para os pais, tá? Então, isso é bem importante nós também pensarmos quais são os valores que nós temos, tá? E quais são os valores familiares. Você abriu mão de algum valor que você achava muito importante? Eu vou mostrar aqui, enquanto vocês estão colocando aí no chat para mim, deixa eu mostrar aqui para vocês uma tabelinha com esses valores. Eu coloquei aqui, são 6 valores principais e alguns que fazem parte desses valores, tá? Nós temos a sabedoria, dentro da sabedoria, temos a criatividade, a curiosidade, critério, tem um M aqui que eu não sei de onde saiu, porque não, em vez da vírgula eu botei um M. Amor ao aprendizado e perspectiva. Na parte da humanidade, amor, bondade, inteligência social. Na temperança, perdão, humildade, prudência, autocontrole. Coragem, com bravura, perseverança, honestidade, vitalidade. Na justiça, trabalho em equipe, justiça, liderança. E na transcendência, apreciação da beleza e excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Então, esses aqui são alguns os valores. Vamos aos valores principais aí. E o que vai acontecer? Nós temos, às vezes, os valores para nós, que nós achamos importantes para a gente, que nós gostaríamos que outras pessoas nos enxergassem desse jeito, e nós temos valores para os outros. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, o amor ao aprendizado. É uma coisa que eu tenho para mim. Todo mundo que me conhece fala, Carolina, você não pode passar na frente de uma faculdade que você entra, você não pode passar ver uma propaganda de um curso que você compra. Eu tenho uma amiga que falou assim, olha só, eu vou te apresentar uma pessoa para você seguir no Instagram, mas eu estou te proibindo de comprar o curso dela. Você tá me entendendo? Aí eu, tá entendendo mesmo? Porque isso é um valor meu e que pessoas que convivem comigo também têm. E esse era uma das coisas muito sérias que eu fazia com os meus alunos. Muito séria. É uma das coisas muito sérias que eu fazia com os meus alunos. Eu achava que esse tinha que ser o valor principal deles também, gente. Como assim? Ele só estuda. Como se ele não ama o aprendizado? E eu colocava esse valor que era meu nos meus alunos. Só que isso não faz sentido, né?
Isso não faz sentido. Porque eles têm a obrigação de estudar? Sim, mas não necessariamente eles vão amar aquilo do jeito que eu amo, sabe? Então, por exemplo, aí, deixa eu ver, liderança. Eu, por exemplo, às vezes eu não me sinto como uma liderança, tá? Para mim não seria um valor pessoal muito importante, tá? Não tá entre os principais. Mas outras pessoas me enxergam como líder. E aí, o que que acontece? Quando essas pessoas me enxergam como líder e eu não estou preparada para isso, tem um embate. É isso que vocês têm que começar a pensar em relação aos filhos. Por quê? Nós não necessariamente teremos os mesmos valores. Ah, mas eu passei desde o início que isso aqui era importante, que ele tinha que ser isso, que ele tinha que ser aquilo. Ele não tem que ser nada. Ele vai descobrir o que é dele. Todos nós somos seres únicos. E tudo que acontece à nossa volta vai modificar quem nós somos. Nós somos seres psicossociais. Biológicos, psicológicos e sociais. Então, todas essas três coisas modificam quem nós somos, tá? Então, depois eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Então, vocês peguem esse slide, parem, pensem. Quais são os meus valores? Aí você bota lá os valores. Escolham os mais importantes que vocês têm. Isso aqui eu não abro mão. E isso aqui eu também não abro mão para minha família. Senta com a sua família e conversa. O combinado não sai caro. Quase que eu esqueço o ditado popular. O combinado não sai caro. Então, a sua família não é obrigada a saber quais são os seus valores se você nunca comentou. Então, se aquilo é muito importante para vocês, que aquilo está em choque, senta e conversa. Vai fazer muita diferença. Agora, não é sentar e conversar só com o seu igual, que é o marido ou a esposa, né? Depende de quem está aí. Você tem que sentar e conversar com os seus filhos. Eles também fazem parte da família. E você vai perceber o seguinte, a partir do momento em que você leva um problema para o seu filho, fala assim, olha só, esse aqui é o problema que a gente tem. Esse aqui é um valor que eu quero para nossa família, é imprescindível. Eu estou me sentindo mal por causa disso, disso, disso. Como nós podemos resolver isso? E deixa ele participar. Escuta o que seu filho tem a dizer. Não é porque ele tem pouca idade que ele não tem algo importante para ser dito, para ser levado em consideração. Tá? Então, observe muito isso daqui. Depois, nós vamos falar, na verdade, sobre 5 competências socioemocionais. Tá? As competências socioemocionais, elas são habilidades. As habilidades, elas podem ser aprendidas. Então, isso aqui deveria ser ensinado na escola. Né? Então, lembrando aqui que o Sérgio falou sobre inteligência emocional, isso aí faz parte da inteligência emocional. Só que não é ensinado. E aí nós temos, então, 5 competências e a gente vai dividindo elas em algumas coisas menores dentro dessa competência. Então, o que acontece? Quando a gente fala de autogestão, é o que é dentro da gente, tá? É como nós nos gerenciamos, tá? O engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional, é aquilo que você é aquele que levanta, que cai e levanta. Tem aquela coisa, né? Caí 7 vezes, levantei 8. Só que não é você cai mentalmente, emocionalmente. Então, eu tenho uma mentora que ela fala isso. Ela fala assim: todo mundo cai. Alguns caem e levantam. E poucos caem e levantam rápido. Isso deveria ser explicado para os nossos adolescentes. Muitos adultos não conseguem entender isso até hoje.
Por quê? Porque não foi trabalhado. Então, pega também e você pensa aqui dessas competências que vocês têm essas competências. E aí, eu vou falar agora uma outra coisa. A gente, às vezes, fala com outra pessoa, como é que eu vou dizer? Como se ela tivesse as mesmas competências que a gente. Só que nós somos seres únicos, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos chegar na empatia. Se alguém chega para você e briga com você, grita com você, você se sente bem? Não. Por que você faz isso com seu filho? Ele também é. Ah, mas é porque é meu filho. Eu que dei a luz. Mas ele é uma outra pessoa. Ele não é você. O adolescente, ele enxerga a autoridade através da conexão. Então, se você está sempre tratando o seu filho mal, está sempre gritando, está sempre reclamando do que ele está fazendo, ele não vai enxergar você como uma autoridade, ele vai enxergar como aquela pessoa chata que toda vez que chega perto dele está reclamando, ou está julgando o que ele está fazendo. Então, é importante que você pense em relação ao que você gostaria que fizessem com você. Você gostaria que alguém que você admira chegasse perto de você e... Como é que eu vou dizer assim? Chegasse perto de você e colocasse só defeito? Uma pessoa que você admira, tá? Então, a gente está falando aqui logo lá do início da adolescência, da pré-adolescência. Então, você admira, porque você admira seu pai e sua mãe. Só que toda vez que essa pessoa chega perto de você, é uma crítica, é alguma coisa ruim. E aí, quando você tenta falar, essa pessoa não te escuta também. Porque o que acontece? Exatamente o que eu falei anteriormente, nós não pensamos no que o adolescente vai dizer. Que ele tem alguma coisa importante para dizer. Então, a gente precisa trabalhar isso daqui. Só que essas competências aqui, nem o adulto, às vezes, consegue perceber nele mesmo, não consegue trabalhar nele mesmo e não vai conseguir explicar para o filho. Então, é importante que você compreenda isso daqui, que esse processo de relacionamento com outras pessoas, para que você possa chegar para o seu filho e falar assim, então, vamos tentar melhorar isso daqui? Você é o suporte para o seu filho, para sua filha. Então, entender isso daqui é muito importante para que seu filho chegue aonde você quer que ele chegue, tá? Bom, continuando aqui. Aí, nós chegamos num quarto pilar muito importante, essa questão do autoconhecimento, que é a comunicação não violenta, tá? A comunicação não violenta foi desenvolvida, ela foi pensada por Marshall Rosenberg. Ele tem vários livros a respeito disso. E aí, na verdade, eu vou abrir aqui um pouco o leque no sentido de essa comunicação não violenta deveria ser usada para todas as pessoas com quem você se relaciona, tá? O que seria isso? Você se observar. São 4 pilares. Você se observar, você observar os seus sentimentos, as suas necessidades e depois fazer um pedido. Então, o que é você observar como você está se sentindo? Você observar se você está nervosa, quais são as emoções que estão ali, tá? Deixa eu explicar uma coisa muito importante aqui. Há uma diferença entre emoções e sentimentos, tá? O que vai acontecer? Emoções, nós temos 3 cérebros que foram evoluindo daqui de trás para cima e para frente, tá? E o cérebro cá atrás, que a gente chama de cérebro reptiliano, que é o cérebro primitivo, ele trabalha com aquela coisa da ação e reação, tá? E a emoção tá ali. A raiva, o medo, a alegria, tá aqui. Só que essa emoção, ela é instintiva. É o cérebro o quê? Primitivo. Então, é o instinto.
Ele que vai dizer assim, eu tô com fome, eu tô com sede, eu quero isso, eu quero aquilo, vamos ir, vamos... enfim. Então, tá aqui a emoção. O sentimento, ele tá aqui no córtex pré-frontal, tá? E o sentimento é a emoção racionalizada. É quando você pega a emoção e coloca a sua razão para entender o que está acontecendo. Então, o primeiro ponto, que é a observação, você observar como é que você está se sentindo, se você está, por exemplo, fiquei sei lá, taquicardia, ou comecei a suar, fiquei nervosa, ou comecei a respirar diferente, é observar o que está acontecendo com você, tá? Daí você vai pegar os seus sentimentos. Quais são os sentimentos que você está sentindo naquele momento? Bom, peguei meus sentimentos, falei assim, ó, eu tô sentindo isso, isso e aquilo, não é isso que eu queria estar sentindo. Então, o que vai acontecer? Qual é o sentimento que você gostaria de estar sentindo naquele momento? Então, pode acontecer de você sentir a necessidade, por exemplo, de você parar, por exemplo, aconteceu alguma coisa na sua casa, com seu filho, com alguém, você fala assim, bom, para, se recolhe e observa. Beleza, observei, vi quais são os sentimentos, agora quais são as minhas necessidades. Isso também está ligado aos valores, tá? Então você está vendo que eu estou colocando um pouquinho mais de percepção aí para você. Bom, aí eu peguei ali minhas necessidades. Então, quais são as minhas necessidades? Ah, não, olha só. Eu preciso de um tempo sozinha por semana. Eu preciso de 1 hora para deitar com meu pipoca deitada na cama, vendo uma coisa que eu queira, e meu marido precisa tomar conta do meu filho. Ele precisa fazer alguma coisa para me ajudar. Porque isso aqui eu não posso mais sentir, eu estou me sentindo sobrecarregada. Ah, não. A minha necessidade, na verdade, é o contrário. Eu estou querendo, por exemplo, mais tempo com a família. Eu gostaria que nós fizéssemos um passeio 1 vez por semana, juntos, para algum lugar. Ah, não, a minha necessidade é de mais diálogo. Enfim, é você olhar e pensar qual é a sua necessidade. Vou abrir um outro parênteses aqui. Lembra que a sua necessidade pode bater com a necessidade do outro. Então, vocês precisam entrar em acordo. E é aí que vem esse quarto pilar da comunicação não violenta, o pedido. Você chegar para alguém e falar assim, então, com calma, com assertividade, e falar assim, bom, eu estou sentindo isso e isso e isso. Eu não estou gostando disso, disso e daquilo, e eu gostaria, como eu estou me sentindo assim, então, isso é importante, como eu estou me sentindo de tal forma, é importante para mim que tal e tal coisa possa ser feita. Como nós podemos resolver isso? Você não está impondo a sua verdade, você não está impondo o que você quer que a outra pessoa faça. Você chegou, você fez um pedido. Antes de eu continuar aqui, quais são necessidades que vocês observam que vocês gostariam para conversar com alguém? Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Eu quero que vocês me digam quais são necessidades que vocês pensariam aí para pedir para alguém. Pode ser para o cônjuge, pode ser para o filho. E aí? Como a necessidade que nesse momento você está sentindo e que não tá sendo correspondida, né? Então, assim, você tem essa necessidade que podem não estar prestando tanta atenção nela, ou que você às vezes nunca chegou para alguém e falou também. Porque acontece. Eu também acontece isso comigo. Eu falo assim, às vezes eu fico irritada com alguma coisa, e aí eu falo assim, ai, mas que coisa chata, porque ele ou ela fez aquilo, e não sei quem. Você fala assim, peraí. Mas eu nunca falei para essa pessoa que isso era importante para mim. Então, pensa aí e me diz. É que ficou calor aqui. Pensa e me fala. Que necessidades vocês teriam, tá? E aí, pense também, aí vamos fazer a segunda, né, uma outra
reflexão. Você acha que as necessidades que o seu filho tem, ou seu cônjuge, estão sendo atendidas? Você conhece os sentimentos e as necessidades dessa outra pessoa? A comunicação não violenta, ela vai falar muito sobre isso. É sobre essa compaixão, é simpatia. Você vai oferecer empatia para receber empatia. Você vai oferecer uma coisa, um jeito novo de falar para receber um jeito novo de falarem com você. E assim, eu tô falando muito a respeito disso nas minhas redes sociais. Essa semana, eu tô falando sobre a Semana da Comunicação Não Violenta, então tem diversos posts, já saíram alguns, vão sair muitos outros a respeito desses 4 pilares, a respeito de como você vai observar esses sentimentos, de como você pode começar a usar a comunicação não violenta na sua vida. Exatamente isso, Sérgio. A gente age como se os outros participassem do nosso pensamento. Mas isso é uma coisa tão óbvia. Ele tinha que saber. Ela tinha que saber. Para os nossos filhos também. A gente criou, fez, falou, só que não necessariamente eles sabem daquilo. Não necessariamente eles estão cientes de que aquilo é tão importante para vocês. Porque, assim, tem coisas que pra gente é pouco importante e muito importante. Só que você sabe se seu filho sabe que aquilo é muito importante para você? Dos valores que nós estávamos falando, que você descobriu aqui, a Janete colocou respeito, ética e honestidade. Seu filho sabe disso? Agora eu vou pegar aqui a questão do respeito, para trazer mais uma reflexão para vocês. Ah, não, o respeito para mim é muito importante. Meu filho tem que me respeitar. Mas você respeita o seu filho como indivíduo? Você enxerga ele como uma pessoa ou como uma parte de você que você colocou no mundo? Você percebe quais são as necessidades dele e respeita isso? Então, por exemplo, eu vou dar uma coisa muito séria que eu já trabalhei com alguns coaches. Coaches são as pessoas que eu atendo, né? Os adolescentes que eu atendo. Ah, olha só, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu não gosto de falar em público, só que a minha mãe quer que eu saia falando como se eu fosse o centro das atenções. Ela quer que eu chegue numa festa me comunicando com todo mundo. Ok. Por exemplo, agora um exemplo meu. Eu sempre fui aquela menina que chegava em sala de aula, prestava atenção em tudo que o professor estava falando, dificilmente eu ficava de papo dentro de sala de aula. Geralmente estava lá, prestando atenção, olhando, mas anotando, fazendo exercícios. Só que eu chegava em casa e eu não queria estudar. Por quê? Porque só aquilo que eu via dentro de sala de aula era suficiente para mim. A minha mãe já tinha que ir para a aula, além de fazer tudo isso que eu falei, ela precisava chegar em casa, sentar e estudar. Ela conta para mim que diversas vezes ela se escondia quando chegava visita na casa dela, ela se escondia lá no cantinho, no apartamento que era do meu avô e da minha avó. Eu lembro do cantinho lá, ó. Ela se escondia lá no cantinho para estudar. Ela precisava de silêncio, de descanso. Já eu, quando tinha um trabalho de casa para fazer, eu botava música para tocar. E eu estudava cantando. Qualquer música. E geralmente a música era em inglês. Então você imagina a pessoa estudando matemática, cantando uma música em inglês. Aí você fala assim, por isso que hoje você tem problema com números? Lembrei da Beth agora. Eu tenho lá as minhas traumas com matemática. Mas, enfim, eu tirava notas boas.
Só que notas boas do tipo 9, 9,5. Mas eu nunca tirava 10. Por quê? Porque me bastava ter aquele contato em sala de aula. Só que eu tinha um embate com os meus pais, porque eles achavam que eu tinha que chegar em casa, eu tinha que estudar, eu tinha que desligar a minha música, porque não era possível que eu estava aprendendo alguma coisa daquele jeito. E isso era o embate que a gente tinha, sabe? Porque eles não entendiam o meu jeito. Do mesmo jeito que eu falava assim, caraca, imagina minha mãe chegar lá, ficar a tarde inteira sentada, estudando tudo de novo que ela viu na escola. Ai, mas eu não aguento isso, não. E isso são pessoas diferentes. São formas diferentes, características diferentes. Nós somos seres únicos. Então, eu sou uma pessoa extremamente. Eu chego, eu falo, eu me comunico. Meu filho passou por uma fase que ele se escondia atrás de mim quando ele chegava nos lugares. E aí as pessoas falavam assim: ai, mas ele tá tão mal educado, eu ria. Lembra dos pinguins de Madagascar? Por quê? Porque eu não vou obrigar o meu filho a ser que nem eu. Agora não, agora a criança é assim, ele chega meio tímido, daqui a pouco acabou, né? Acabou a timidez, não para mais de falar. Quem conhece Danilo aqui, que me diga, né? A criança, quando desanda a falar, não para mais, né? Então, aqui, graças às ciências, também. A Beth está aqui falando, na verdade, a questão das formas de aprendizado. Cada um tem formas de aprendizado diferentes. E hoje a gente tem essa comprovação, tá? Então, vamos voltar aqui na pergunta que eu fiz. Você respeita o seu filho da forma como você quer ser respeitado? Então, essa é uma pergunta que eu vou deixar aqui para a gente continuar. Se você quiser saber mais sobre essa comunicação não violenta, corre lá nas minhas redes sociais, que o conteúdo está muito legal. Acabou de começar, e no sábado a gente vai ter uma live para fechar todo esse conteúdo, tá? Então, eu falo um pouco mais sobre cada um desses pilares da comunicação não violenta. Agora, é o seguinte, quem está aí me olhando, eu vou querer que vocês falem, tá? No mínimo, pense. Então, se você tiver com uma canetinha aí para escrever numa folha, mesmo que seja, não quer falar comigo, quiser escrever no papel, não tem problema, não me importo. Inclusive, é até melhor vocês escreverem no papel, tá? O nosso cérebro processa melhor, principalmente quando estamos falando de sentimentos, de reflexões, de autorreflexões, escrevendo no papel, tá? Papel, lápis, caneta, enfim, vai lá e escreve, tá? Carol, você tá falando aí um monte de coisa, muito bonito, enfim. Mas assim, eu só quero o melhor pro meu filho. Eu tô criando ele do jeito que eu acho melhor. Do jeito que eu fui criado. Tem muita gente falando essa coisa assim, mas eu fiz tal coisa e eu não morri. Gente, às vezes dá vontade de falar assim, né? Só que as coisas mudam. Os tempos são outros, as gerações são diferentes. Cada geração tem um valor muito específico dessa geração. Antes de eu começar aqui, eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando sobre a questão. Lembrei. Com o mecânico do carro, não lembrava com quem. Com o mecânico do carro. Fui levar meu carro para consertar. E aí ele estava contando a respeito do que aconteceu com ele. Né? Teve aquela época lá das vacas magras, que a inflação o preço era remarcado várias vezes durante o dia de um produto. Você colocava um produto no carrinho, tipo assim, se não tomasse cuidado, outra pessoa vinha e pegava, porque o preço que estava no seu carrinho era diferente do que estava na prateleira estava mais caro. Você tinha que sair correndo com o seu salário, comprar tudo que você podia no dia que você recebia, porque senão no dia seguinte já não comprava o que você precisava para sobreviver o resto do mês. Era racionamento de carne. É racionamento que se diz? Racionamento de carne. Enfim. De carne, de leite. Minha mãe falava que tinha que sair do trabalho. Minha mãe trabalhava de madrugada nessa época. Ela saía de madrugada para ir parando na padaria que tinha fila, porque ela sabia que se tinha fila é porque tinha leite, para comprar leite para mim, porque eu tinha que beber leite, eu era neném nessa época. Então, imagina que quem viveu nessa época
tem que guardar dinheiro. Tem toda uma necessidade de segurança, porque tem que ter concurso público, porque tem que ter isso, eu tenho que ter casa própria, eu tenho que ter meu carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Gente, isso aconteceu. Ah, mas eu tenho que aprender com os erros. Eu tenho que aprender com os erros do passado. Pode acontecer de novo? Pode. Mas também não pode não acontecer. Tá? Então, e as pessoas que viveram isso, eu, por exemplo, eu lembro da questão, por exemplo, do carrinho, da gente chegar e fazer compras do mês, de ter 3 carrinhos. Eu não lembro, por exemplo, do racionamento. Mas eu lembro de algumas coisas. Agora, tem gente que às vezes com 4, 5 anos a mais do que eu, lembra muito mais, participou disso muito mais. E aí se sente muito mais na obrigação de ter aquela coisa fixa, aquela necessidade de segurança, coisa de 5, 6 anos. Colocar 10, com certeza, é outro esquema, tá? Eu brinco que o pai do meu filho, ele nasceu, Tocantins nem existia ainda, tá? Então, assim, eu brinco assim, olha, Tocantins nem existia ainda na época que você nasceu. Então, ó, deixa quieto. Ele já nem começado a estudar. Ele começou a estudar, o Tocantins não existia ainda. Eu usava muito ele. Por causa disso. É muito tempo de diferença. Então, você imagina, vamos dizer que você, sei lá, com 13 anos, imagina 13, 14, 15 anos de diferença, que é a idade que seu filho tem. Não, peraí, eu tô fazendo conta errada, né, gente? Enfim, vocês entenderam, né? Sei lá quantos anos depois seu filho vai nascer. Então esquece, 10 anos que ele tem, enfim. Mas quantos anos depois que seu filho nasceu, né? A diferença de idade, 20 e tantos anos, 30 anos que você tem de diferença para ele, e quanto mais velho ou mais velha você for pai ou mãe, pior vai ser. Certo? Bom, aí a primeira pergunta, então, que eu vou deixar para vocês refletirem. Situações. Então, você está querendo criar o seu filho, mas situações difíceis que você passou e não quer que seu filho passe. Então, quem quiser colocar aqui agora para mim. Situações difíceis que você passou, mas que você não quer que seu filho passe. Então, por exemplo, a minha mãe passou lá pela questão do racionamento, de você não ter uma segurança, né? Foi apreendido que o Collor aprendeu a poupança. Enfim, coisas. Se eu não quiser comentar aqui, tudo bem, mas vai pensando e vai anotando aí. Situações difíceis que você passou e você não quer que seu filho passe. Ah, mas eu passei, por exemplo, por muito bullying na escola. Eu não queria que meu filho passasse por isso. Isso é situação real, tá? Eu não queria que meu filho passasse isso. Só que isso não depende de mim. Depende da criação de outros pais com seus filhos. Porque eu crio ele para ele não praticar bullying com ninguém. Tá, ele pode chegar nesse momento e praticar? Em algum momento? Pode. Mas. E aí? Segunda pergunta, aí tá bonitinha. Então, são as situações. Então, primeiro ponto de reflexão são as situações. Segundo ponto de reflexão, quais são as chances reais de que isso aconteça? Então, por exemplo, eu passei fome. Instabilidade financeira. Eu passei fome. Ou aconteceu tal coisa. Ou eu não tinha isso. Ou eu não tinha aquilo. Você está proporcionando uma vivência para o seu filho diferente do que você viveu. Já não é o mesmo mundo, certo? Não é a mesma realidade. Será que ele realmente vai passar por isso? Tem essa chance real de acontecer isso? E por último, né, a questão dos obstáculos. Qual o papel que você enxerga os obstáculos na sua vida? Olha para trás, observa o seu passado. Você seria quem você é se você não tivesse ultrapassado esses obstáculos? Mas seria muito mais fácil não ter os obstáculos. Concordo.
mas você não teria esse mesmo pensamento se você como é que eu vou dizer? Se você não tivesse passado por isso. Não estou romantizando. Todo mundo tem que passar por coisas ruins para chegar aonde chegou. Não é isso. Eu só quero que você pense na sua realidade. O que aconteceu de ruim e de bom também, tá? Se não potencializou o seu crescimento. Talvez aquela coisa ruim que tenha acontecido. Gente, desculpa, mas é porque eu tô com a sinusite atacada. Eu não tô mais conseguindo respirar. Então eu preciso de um Nelsoro. Desculpa. Então, pensa se não é uma possibilidade de crescimento, tá? Então, pensa que coisas boas e coisas ruins trouxeram você até onde você está. E aí, no momento em que você afasta, que você super protege o seu filho, que você protege ele das coisas que podem acontecer, que não é certeza de acontecer, se você não está afastando ele de um crescimento. Uma das razões da adolescência estar aumentando de tamanho é exatamente essa superproteção. O adolescente não tem que pensar em nada, ele não tem que fazer nada. E aí ele vai ficando acomodado. Então pensa, se não é isso. Também, a Bela colocou aqui essa questão da frustração que impede a gente de ter coragem de permitir os erros. Eles vão se frustrar, com vocês ou sem vocês. Agora eu vou trazer uma outra coisa aqui. A frustração, ela vai acontecer. Você protege seu filho durante a adolescência inteira, você faz, acontece, tá ali, beleza, ele virou adulto. Ele terminou a faculdade, ele vai para o mercado de trabalho. Ele vai se frustrar uma vez, 2, 3, 4. Quantas vezes? A gente não tem como saber. Beleza, ele se casou. Não mora mais com você. Vamos dizer que ele tá trabalhando, mas ele continua morando. Não, casou. Ele se frustrou. Ele tem você para dar esse suporte lá, quando ele estiver frustrado? Não. Por que você não deixa essa frustração acontecer no momento em que você pode dar o suporte para o seu filho? Então, passe a observar esses obstáculos da adolescência como o momento em que você pode estar ao lado do seu filho, da sua filha, e auxiliar. Dá a mão, todo mundo cai. Você pode ajudar eles a levantar mais rápido. Como? Não é se acontecer, é o como ajudar. É você estar preparado. Então, o autoconhecimento passa por aí. É você estar preparado para agir quando ele precisar da sua ajuda. Ah, mas meu filho não quer minha ajuda. Ele quer. Sabe por que ele não quer a sua ajuda? Ele não quer. Vamos lá. Ele quer a sua ajuda. Ele não quer o seu julgamento. Então, ele vai chegar para você e vai falar assim: ah, eu errei aqui, ó. Mãe, aconteceu isso, 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 eu errei. Eu falei que não era pra você fazer isso, porque não sei o que, porque blá blá blá, porque não sei o que. Mãe, aconteceu tal coisa, eu errei aqui. Poxa, meu filho, o que a gente pode fazer então para consertar? Como é que você quer a minha ajuda para consertar isso? Percebeu a diferença? É isso. Então, assim, é estar ao lado sem julgar. Ah, mas ele fez errado sim. Ok, ele já entendeu que fez errado. Então você fala assim, filho, você errou realmente, mas e aí? O que a gente pode fazer para melhorar? É isso. É estar ao lado, observar os obstáculos como um crescimento, tá? Deixa só antes de eu continuar aqui, eu acho que foi a Lúcia que perguntou aqui se existem gatilhos que bloqueiam os jovens a se abrirem. Esse é um deles, o medo do julgamento. A pior coisa para o adolescente, desculpa, gente, é o medo do julgamento. Eles se sentem constantemente julgados por todo mundo.
Aí, quando eles chegam para os pares, eles conseguem até falar, mas eles também têm esse medo de julgamento. Então, assim, ele já sabe que tá errado. Ele sabe que. Ele pode não saber o quão errado tá, ou, enfim, mas ele sabe que está errado. Ele sabe que tem alguma coisa ali que não tá funcionando. E aí ele não se abre por conta disso, por conta de estar sendo julgado. Por conta de não se sentir aceito. Lembra que eu coloquei a pesquisa lá no início? Que ele tem a dificuldade de não se sentir aceito? É isso. É o julgamento e a falta de aceitação. É o pai falar assim, mas você não era assim. Sim, ele não era. Ele está testando quem ele pode ser, ele está descobrindo quem ele pode ser. E agora, então, continuando. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que vão pegar tudo isso que eu aprendi aqui agora e vão falar assim, ah, não é assim não, meu filho é diferente. Ah, não adianta não, deixa quieto. A adolescência passa. Inclusive, eu falei sobre isso na minha live com a Dani. Então, tá lá, não tá não. Depois eu conto pra vocês como é que vocês fazem. Entre lá no meu Instagram que eu vou contar pra vocês como é que vocês fazem depois. Não tá, eu agora lembrei que não tá mais disponível, não. Mas eu falei sobre isso. Vai passar. Ih, já tá tarde já, deixa quieto. Existem esses pais. E existem os pais que vão falar assim pra mim, eu quero fazer diferente. Eu quero ajudar o meu filho. Eu quero fazer de outra forma. E aí, para essas pessoas que querem fazer de outra forma, eu posso ter falado aqui, essas pessoas vão pegar o que eu falei, colocar em prática e fazer diferente. Mas tem algumas pessoas que querem fazer diferente, que precisam de uma ajuda, que precisam de alguém que encurte esse caminho, para você não ficar batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, sabe? Então, assim, para essas pessoas que querem essa ajuda, eu quero oferecer essa oportunidade, que é uma mentoria individual, em 4 sessões, onde nós faremos assessments para trabalhar o seu autoconhecimento, onde teremos ferramentas para acompanhar o processo. Então, você vai ter um acompanhamento, tá? Com essas sessões. Enfim, todo esse acompanhamento, toda essa coisa, falar assim, não, então é isso. Como você pode se comunicar melhor? Então, esses pilares que eu falei com vocês hoje, nós vamos trabalhar isso nessa mentoria individual. A ideia, a gente vai aprofundar, na verdade, esses pilares e colocar ele mais na sua realidade, na realidade da sua família, tá? Então, como é que vai funcionar? Vocês vão, na verdade, vou colocar aqui para vocês. Esse aqui é como vocês podem entrar em contato comigo, tá? Para vocês conseguirem, para saberem um pouco mais sobre essa oportunidade, para combinar horários, porque como é mentoria individual, vai ser no seu horário, no seu tempo, no seu ritmo, tá? Então, assim, vocês vão entrar em contato então, através desse link, eu vou botar aqui no... Vou colocar também no chat, que aí fica o link clicável para vocês. E nós vamos, então, olhar para você se autoconhecer e, através disso, você falar assim, é assim que eu posso fazer diferente com meu filho, tá? E, então, quem tiver vontade, quem sentir que gostaria desse acompanhamento meu, essa mentoria individual, por favor, entre em contato comigo para nós combinarmos os detalhes, tudo direitinho, tá? E deixa eu botar aqui também. Para finalizar essa minha palestra, eu queria deixar para vocês essa reflexão. Eu coloquei um poema muito interessante sobre essa questão da comunicação não violenta lá no meu Instagram. É muito interessante. E aí eu trouxe isso aqui para complementar um pouco daquilo. A família é como uma árvore, com galhos que crescem em diferentes direções, mas que têm a mesma raiz. Então, a raiz está ali junto da família. E aí os galhos vão crescer para direções opostas, mas eles vão fazer parte da beleza familiar. Não tem como você obrigar o galho a nascer para o mesmo lado que o seu, senão a árvore cai. Então, a árvore tem que abrir os galhos
para que fique bonito, para que a família seja bonita, tá? Então pense nisso. Todo mundo é diferente. Por que você aceita a diferença dos adultos, não aceita a diferença com os adolescentes? Tá? Então, deixei aqui meus contatos. Tem o meu site, se você quiser falar comigo lá no meu site, você encontra como falar comigo, todas as minhas redes sociais, o que eu faço, como eu ajudo os jovens e as famílias. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, se vocês querem fazer algum comentário. Claro que, por exemplo, vocês vão poder assistir essa palestra novamente. Demora só um tempinho que o YouTube leva para renderizar e colocar no ar. E aí, a partir daí, se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo, ou podem enviar um e-mail para mim, mensagem, tem aí o WhatsApp. Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar ao máximo vocês. Então, assim, no que eu puder ajudar, estou à disposição. E aí, nenhuma dúvida? Falei tudo o que vocês gostariam que eu falasse. Se vocês também tiverem dúvidas, eu vou trazer alguns vídeos novos no meu canal do YouTube. Então, assim, eu posso... como é que eu vou dizer? Eu posso trazer coisas novas para vocês. Não se esqueçam, tá? Obrigado, Beth. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Bela. A Lúcia pediu para avisar para vocês que todos que estão inscritos receberão o certificado de participação e o PDF dos materiais. Só que vocês precisam se inscrever, tá? Eu vou fazer o seguinte, porque tem gente que pode ter chegado aqui por um link, só pelo link do YouTube. Eu vou colocar aqui para vocês também o link do Simpla. Então, quem tiver interesse de receber todos esses materiais, não só da minha palestra, como todas as outras que vão acontecer ainda, porque tem cada coisa muito boa para falar, se inscrevam, que aí vocês têm como receber tudo isso depois, tá? Então, coloquei o link aqui para vocês. E, se eu não me engano, o link também está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, muito obrigado, Bruno, obrigado, Bela, de novo. Foi um prazer ter vocês aqui e estou à disposição. Muito obrigada, Janete, e até a próxima. Tchau, tchau.